Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre Gênesis, né? Sobre a criação do mundo, Adão e Eva. Vamos contar essa história. Então, Deus criou Adão, depois fez Eva, tirando da costela de Adão, né? Aí veio a serpente, tentou Eva, Eva caiu em tentação, pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Deus veio e Adão se escondeu, né? E falou para Deus que estava nu, por isso que não ia à presença dele. Então Deus perguntou, como tu sabes estar nu? Então tu comeu do fruto, né? Ele disse pra tu não comer. Aí ele pega e fala que foi a mulher que Deus tinha dado para ele, que tinha dado o fruto e ele tinha comido, né? E ele pergunta para Eva, e Eva fala que foi a serpente que deu para ela, enganou ela, e deu para ela e ela comeu, né? E no caso deu para Adão também. Aí Deus fala, né? Que briga com a serpente, ele reclama com a serpente lá, né? E fala que a descendência da Eva vai pisar na cabeça da descendência da cobra, né? Da serpente. E a descendência da serpente vai ferir o calcanhar da descendência de Eva. Não é verdade? Assim que tá dito lá no Gênesis. Então, aí, nessa parte aí, é que eu quero falar agora. Ó, quando eu falo que eu sou descendência também de Eva, ou reencarnação de Eva, o espírito de Eva, como você queira chamar na sua religião. Eu sou descendência de Eva, meu marido é descendência de Adão, entendeu? E eu também sou descendência, no caso, de Sete, e meu marido é descendência também de Caim, no caso, viu? Aí o que acontece? Eu pisei na cabeça da serpente. Quando meu filho era pequenininho, né? Eu tinha andado banho nele no quintal lá de casa. Botei ele aqui do lado da minha costela aqui. Fui pra dentro de casa. Quando eu cheguei dentro de casa, eu pisei bem em cima da cabeça da serpente. No caso, eu não vi. No outro dia, que eu fui limpar a casa, varrer a casa, e ela tava no pé da porta lá, morta. Uma serpente pequenininha. E só tinha pisado na cabeça dela. Até então, nesse tempo, eu não era casada com o meu atual marido, né? Que eu falo que é descendência de Caim, que é de Adão e tudo mais. E ele, era umas 7 horas da noite, quando eu pisei mais ou menos. 7, 7h30, 6h30, por aí assim, nesse horário. Foi o tempo que ele também estava jogando futebol e ele machucou o calcanhar. Até hoje ele não joga bola mais por causa disso, né? Mas nós nem se conhecia. Você vê. E depois que Deus me revelou aqui na minha casa, que eu era o trono de Deus, que eu era a noiva do cordeiro e tudo mais, que meu marido era cordeiro, que Deus teve essa revelação para mim. E eu fui pesquisando tudo, fui juntando as peças, né? Do quebra-cabeça, da minha história, com a história de Eva, com a história da Bíblia e tudo mais, até chegar em Apocalipse, até chegar nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, fui descoberto tudo isso, entendeu? Eu fui juntando a peça, porque que quem iria descobrir essas coisas era só mesmo a escolhida, ou escolhido, né? Do fim dos tempos, que vinha representar Deus aqui. Então é isso, gente. É isso que significa, entendeu? Isso aí já foi cumprido. Temos provas, tem o pessoal que estava com ele jogando, que deve lembrar. Tem a minha mãe que eu mostrei para ela a cobra que eu tinha pisado em cima. Ela até já tinha me reclamado antes, porque eu sempre tomava banho à noite, né? E lá no interior era muito comum aparecer cobra. E eu sempre tive pavor de cobra, pavor. Muito mesmo. E pisei em cima e eu nem vi. A bichinha morreu na hora lá. Foi bem na cabeça dela. Entendeu? Ele traiu Eva, né? No caso. Aí o pecado dele foi maior. Entendeu? Porque ele devia ter se redimido. E não feito isso com Eva. Imagina. Ela o amava. E ele fez isso com ela. Jogou ela no fogo. Entendeu? Aí Deus falou, né? Que ele ia ter os negócios dos espinhos e tudo mais, que ia trabalhar, ia comer da erva do campo e tudo mais, né? Que ele fala lá. Gente, nessa hora ele fala que é tipo que nem vai trabalhar que nem um burro, entendeu? Na hora da erva do campo é o capim. E os espinhos também. Aí vem naquela parte de Jesus, que Jesus vem para redimir os pecados. Os pecados, ele vem por amor a Eva, ele se arrependeu do que ele fez com Eva, né? Se arrependeu e do que fez com Deus. Aí ele veio e pegou que a coroa de espinhos, né? E aí do jumento, ele não veio montar no jumento? O que o jumento come, né? O pasto, né? O capim lá, tá entendendo? Tem uma coisa a ver com a outra, tá?
É por amor, é uma história de amor, de redenção, de perdão. Por que que a Bíblia fala muito sobre isso, perdão, né, pelos pecados? Por causa do pecado de Adão. O pecado de Eva foi acreditar na serpente e comer. O do Adão foi trair Eva e pecar contra Deus, entendeu? Por isso. E usar o conhecimento que ele teve pro mal, para manipular. Tá entendendo? Esse foi o pior. É isso. Aí veio a descendência de Adão, que é Caim, né? E pã mata o irmão, tá entendendo? Aí imagine a culpa de Adão, como ele não ficou. É verdade? Aí no caso de Adão, Deus fala, né? Que maldita é a terra por causa de Adão. Ó pra você ver. Por que que ele fala isso? É porque Adão é que foi errado, gente. Porque da onde foi que Deus tirou Eva? Não foi da costela de Adão, ela veio de Adão, entendeu? E ele pegou, em vez de reclamar com Eva por ter comido, não deixado, né? Porque ele tinha que cuidar dela. A mulher não tem que ser submissa ao homem, o homem não tem que ter que cuidar da mulher. Ele não cuidou de Eva. Ele aproveitou a oportunidade que a Eva tava, que a serpente tinha feito a Eva pecar, e ele aproveitou a oportunidade para comer o fruto e jogar a culpa na Eva, por curiosidade dele, porque ele já sabia primeiro que era que não podia comer. Mas como ela tinha comido, ele falou assim: eu vou comer, depois se acontecer alguma coisa, eu boto culpa nela. Entendeu? Tanto é que quando Deus chega lá, ele fala daquele jeito, que comeu por causa da mulher que Deus deu para ele, sendo que a mulher saiu de dentro dele, né? Saiu dele, carne da carne dele, osso do osso dele. Tá entendendo? E o que que ele fez? O pecado maior foi o dele. Por quê? Porque ele comeu do fruto, teve o conhecimento, e o que que ele fez? Usou o conhecimento para o mal. Em vez de se redimir na presença de Deus, ele fez o quê? Acusou Deus